Sabe aquela pergunta que parece que nunca sai de moda? Por que alguns governos, alguns estados, duram séculos, enquanto outros, simplesmente desmoronam? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um texto clássico que foi fundo nisso aí, nas causas das revoluções e, o que é talvez ainda mais importante, em como um estado pode se manter de pé. Então, a grande questão é essa, né? O que, no fim das contas, leva um estado ao colapso? Será que é só a ganância, o poder subindo a cabeça? Ou tem alguma coisa mais profunda aí no meio? Vamos dar uma olhada no que a fonte original tem a dizer sobre isso. Ok, vamos lá. Para entender como evitar que tudo desmorone, a gente precisa primeiro, claro, entender o problema na raiz. É como um médico, né? Antes de dar o remédio, tem que diagnosticar a doença. E é por isso que a análise começa justamente aqui, na origem da desordem. E a ideia aqui é bem interessante. A instabilidade não é uma coisa que acontece do nada, sabe? Não é um raio caindo num céu azul. Pelo contrário, é mais como uma rachadura bem pequena que vai crescendo, crescendo na fundação de um prédio. Então, o nosso ponto de partida é investigar exatamente isso. Onde e por que essas primeiras rachaduras começam a aparecer. E essas rachaduras, essas raízes do problema, a gente pode pensar nelas como as sementes da revolução. Então, vamos dar uma olhada em que fatores são esses que, uma vez plantados no solo da sociedade, podem crescer até virar uma força capaz de derrubar qualquer governo. Basicamente, a análise enxerga a revolução a partir de dois impulsos principais. Pensa numa balança. De um lado, você tem um grupo que se sente por baixo e luta para alcançar a igualdade, para chegar no mesmo nível dos outros. E do outro lado, tem um grupo que já está no topo, mas não se contenta, quer mais, quer superioridade. Essa tensão, sabe, entre quem quer igualar e quem quer dominar mais ainda, esse é o motor de quase toda a grande reviravolta política. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. Se a gente pensar na revolta como a chama, a análise diz que a desigualdade é o combustível. É um material inflamável. Todos os outros motivos que a gente vê por aí, a ganância, o medo, a sensação de injustiça, eles são só as faíscas. Faíscas que caem nesse barril de pólvora da desigualdade e BUM! Agora, o interessante é ver como essa desigualdade se manifesta na prática, né? Ela acaba gerando todas essas outras faíscas. Por exemplo, a busca desenfreada por lucro e honra. Isso pode fazer com que os mais ambiciosos passem de todos os limites. O ultraje, a indignação, junto com o medo, são sentimentos poderosíssimos para mobilizar as pessoas. O desprezo pelos governantes vai minando a confiança, a legitimidade. E olha que curioso, até briguinhas internas, disputas entre quem já está no poder, podem começar pequenas e se espalhar como um incêndio, consumindo o Estado inteiro. Cada um desses pontos aí é um gatilho em potencial. Ok, então a gente já viu o que destrói. Mas e o que constrói? O que faz um Estado durar? É aqui que a nossa análise faz uma virada de chave bem importante. De um lado, a gente tem as sementes da revolução, tudo aquilo que leva à desordem. E agora, a gente vai olhar para o outro lado da moeda, os pilares da estabilidade, os princípios que garantem a ordem e a longevidade. Então vamos para essa segunda parte. Agora que a gente já entendeu a doença, está na hora de analisar o remédio. Vamos falar sobre os pilares da estabilidade. E a análise traz uma máxima que é, assim, o puro suco da sobrevivência política. É quase um cálculo matemático bem frio. A ideia não é ter o apoio de todo mundo, isso é quase impossível. O ponto é garantir que o grupo de pessoas que quer que o governo continue seja mais forte, seja em número, em influência, o que for, do que o grupo que quer derrubar tudo. No fundo, a estabilidade é um jogo de poder, um cabo de guerra. Tá, mas como se vence esse cabo de guerra de um jeito que dure? A análise propõe uma estratégia com 3 pontos principais. Primeiro, respeitar as leis, sempre, porque é a lei que dá legitimidade ao poder. Segundo, limitar o poder de cada um. É preciso evitar que uma pessoa ou um grupo fique poderoso demais e desequilibre o jogo. E por último, um ponto que é fundamental. Os cargos públicos não devem ser uma fonte de lucro. Isso é para cortar a corrupção pela raiz, para garantir que quem está no poder sirva ao Estado e não ao próprio bolso. Mas de todas as ideias, a análise guarda a mais poderosa para o final. Tem uma lição que vai além de todas essas medidas práticas que a gente viu. A lição que é considerada a mais importante de todas para a sobrevivência de um Estado. De todos esses mecanismos, de todas essas ferramentas, tem uma que a análise coloca lá no topo, acima de todas as outras. É como se fosse a verdadeira chave mestra para um governo durar muito, muito tempo. Só que aí vem o grande paradoxo. Essa ferramenta, que seria a mais poderosa de todas, é justamente a mais ignorada, a mais deixada de lado pela maioria dos governos. Então, que segredo é esse, tão vital
e ao mesmo tempo tão esquecido? A resposta é a educação, mas não qualquer educação. É a educação cívica, aquela que está alinhada com os valores, com os princípios da Constituição daquele lugar. A lógica por trás disso é muito forte. Pensa assim: leis, exércitos, polícia, tudo isso é defesa externa. A verdadeira muralha, aquela que ninguém consegue derrubar, é construída dentro da mente de cada cidadão. Quando as pessoas não só obedecem ao sistema, mas realmente acreditam nele, aí sim o Estado se torna quase indestrutível. E isso tudo nos traz já uma reflexão final, conectando essa ideia tão antiga com o nosso mundo hoje. Se a gente olhar para as nossas sociedades agora, será que estamos realmente aplicando essa que seria a lição mais importante para a nossa própria conservação? Fica aí a pergunta para a gente pensar.